Boa tarde, queridos e amigos amados da Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo maravilhosamente abençoado, não é, gente? Um domingo para se viver bem a vida que a gente tem. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, estou aqui mais neste dia lindo para apresentar o programa Viver Bem, com a convidada que vocês pediram. E ela voltou, ela esteve aqui no domingo do Dia das Mães, juntinho comigo, e hoje nos estúdios da Rádio Catedral, para o programa Viver Bem, nós a convidamos novamente, que é a doutora Solange Oliveira, e eu quero já dar a boa tarde. Boa tarde, Solange. Boa tarde, doutora Sônia. É um prazer imenso estar de volta aqui na Rádio Catedral e trazer um pouco, da nossa ciência, que é a psicologia, nesse programa maravilhoso. Eu ainda... o tema, o pessoal já deve estar curioso, o tema de hoje é a origem dos sonhos. Quem nunca se preocupou, quem nunca teve uma curiosidadezinha para saber o significado daquilo que sonhou, não é mesmo? Eu já tive várias. Então, Solange, seria legal, você apresentar o seu CRP, falar um pouquinho de você. Eu sei que você é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. Um abraço para todos que estão nos ouvindo agora. E também faz parte aqui do GPP, que é o nosso grupo de psicólogos, que acontecem nossos encontros, gente, em todos os meses. O próximo será agora no dia 30 de maio, terça-feira. Então, eu sou da paróquia, Nossa Senhora de Fátima, como já foi dito, e faço trabalhos voluntários nessa paróquia. E também trabalho na Clínica Victor Frankl, no Largo do Machado, atendendo presencial e também online. O meu CRP é o 056504. Atendo adultos, adolescentes, pessoas da terceira idade. E é um trabalho que gratifica bastante, E através da logoterapia, atender os pacientes que nos procuram. Também na paróquia faço trabalho com a partilha do luto, onde também partilhamos sobre essa importância de ressignificar as nossas vidas quando passamos por lutos de pessoas queridas. E quando você fala que trabalha com a logoterapia, só para que os nossos ouvintes entendam, a doutora Solange é especialista na abordagem logoterapia, que é a psicoterapia do sentido de vida. Também sou especialista em logoterapia e muitos, e é uma abordagem, é uma forma de como atendemos o paciente. E é palestrante também, Solange? Eu quero aproveitar e pedir aos nossos queridos ouvintes, internautas, seguidores, continue nos seguindo pelo nosso Instagram do programa Viver Bem, que é PGM Viver Bem. Podem encaminhar perguntas por lá, podem também sugerir temas e participar aqui com a gente, que a equipe está ligadinha. Nosso WhatsApp, para que todos possam contribuir com perguntas, com talvez possíveis dúvidas que surjam durante o programa. Nosso WhatsApp é 3231-3560 e o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Se perder o nosso programa, ainda tem uma chance de revê-lo ou vê-lo através do nosso canal do YouTube, o canal da Rádio Catedral. Só procurar por lá o programa Viver Bem.
Mas o tema de hoje, para quem está chegando agora, quem está fazendo a comida da família, quem está no trabalho, o tema de hoje, gente, é a origem dos sonhos. E para começar, a primeira pergunta é: qual é a origem dos sonhos, doutora Solange? Pois é, né? Para falar desse tema, a gente vai lembrar, né, o pai da psicanálise, que é Freud, né, que escreveu extensivamente sobre as teorias dos sonhos e suas interpretações lá no início de 1900. Freud ele explicou os sonhos como sendo manifestações dos desejos e ansiedades mais profundos, muitas vezes relacionados à memória ou obsessões reprimidas na infância. Além disso, ele acreditava que praticamente todos os tópicos sobre sonhos, independente do seu conteúdo, representavam para a liberação da tensão sexual. Segundo a teoria freudiana, os sonhos, revelam insights sobre desejos e emoções ocultas. E os sonhos são atividade mental e pensamento durante o sono. Essa teoria freudiana, né, indica que os sonhos são formados por restos diurnos, ou seja, fragmentos de memórias vividas durante o dia, combinados a desejos reprimidos, recalcados e por isso inconscientes. Mas há também, né, outras teorias que falam sobre esse tema. Jung, por exemplo, né, ele considera os sonhos mensagens enviadas pelo nosso inconsciente, servindo de ponte entre os processos conscientes ou não conscientes, assim mantendo o equilíbrio da mente. Mas há um vasto estudo, né, sobre outras teorias que sugerem que os sonhos auxiliam também na formação da memória, na solução de problemas ou simplesmente são um produto de ativação cerebral aleatória. Muito pertinente o que a doutora Solange traz, fala do pai da psicanálise, o pai da ciência psicologia, né, que é Sigmund Freud, foi muito bem colocado. Também menciona um outro filósofo, também psicólogo, que Carl Jung, né, que estudou bastante a questão do imaginário, dos arquétipos, né, e dessa questão, de fato, do sonho, que chamamos sonhos. Então, até para que essa escuta e aquilo que sabemos, vamos trazer de uma forma complementar, que o sonho, na verdade, são cargas emocionais que ficam armazenadas no inconsciente, para ser mais simples, não é isso, Solange? E segundo essa teoria freudiana, né, os sonhos revelam, como você bem colocou, revelam desejos ocultos, Reprimidos, né? Reprimidos, emoções ocultas, mas vamos até alongar, virão outras perguntas aqui, alongar, porque tem outros teóricos também, claro, partem desta base para uma investigação mais científica e também na clínica nós podemos, na verdade, ajudar o paciente a compreender esse material chamado sonho. É que muitas das vezes as pessoas, né, elas têm essa expectativa de compreender qual é o significado, por que sonhou, como se explica esse sonho, enfim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A pergunta que chega aqui pelo WhatsApp é simples até. É normal sonhar? Sim, é normal sonhar, né? Porque as coisas que acontecem, né,
e são armazenadas no nosso inconsciente, elas precisam ser liberadas de alguma forma. E quando a gente sonha, quando a gente entra no sono REM, né, aquele sono mais profundo, nós podemos liberar essas tensões do dia a dia, mesmo como já foi falado, né, da própria infância, adolescência, de alguma etapa da vida, e isso ajuda o sonhar faz bem, ajuda a se conseguir consolidar a nossa memória, mas para mostrar que os sinais de bem-estar também da nossa saúde, né, o autoconhecimento. Então, sonhar faz bem, faz parte da saúde mental também sonhar. Outra pergunta vinda da produção é: quando se deve se preocupar com o sonho? Quando se deve se preocupar com o sonho? Os sonhos às vezes incomodam, né? Chegam pacientes falando que têm sonhos recorrentes e que esses sonhos trazem uma certa preocupação. Quando está num processo psicológico, esse material pode ser trabalhado e desvelado, né, nas próprias sessões da terapia. Mas quando não se traz num processo terapêutico e isso incomoda muito, né, é sinal de que há necessidade dessa busca do profissional. Mas esses sonhos recorrentes também faz parte dessa bagagem que está lá escondidinha no inconsciente e que a gente reprime mesmo, evitando que elas venham à tona, né? E essa, uma quando defesa você também, fala né, de reprimir, na verdade, essa é uma ação involuntária, muitas das vezes, é algo, até para os nossos ouvintes Sim. compreenderem, né? É algo que não se quer lembrar, como um trauma. Muitas das vezes se vive traumas na nossa vida, e claro, quando a doutora Solange coloca que fala do paciente, fala da clínica, né, que a clínica, o processo psicoterápico pode ajudar, se nós não podemos descartar a história de vida deste paciente. Muitas das vezes esse material de investigação está lá. Eu diria que quase em todas as vezes o material destes sonhos recorrentes está na história de vida do próprio paciente, só que ele não sabe que sabe. E quando ele traz, né? Já estão, pode complementar, mas a produção disse que já precisamos fazer o intervalo. Então vamos complementar no próximo bloco. Gente, aguardem aí e não esqueçam, participem aqui com a gente no 3231-3560 é o nosso WhatsApp. Um minutinho apenas e voltaremos já. Voltando aqui, amados ouvintes queridos do nosso programa Viver Bem, da Rádio Catedral FM 106.7, programa Viver Bem aborda sobre psicologia e espiritualidade e acontece, vai ao ar em todos os domingos a partir das 14 horas e até as 15 horas. Hoje eu estou com a doutora Solange Oliveira, ela que é psicóloga clínica, especialista em logoterapia, faz um trabalho brilhante lá na paróquia dela e no consultório também, né? Porque como psicóloga clínica atende muitos pacientes. Estamos aqui refletindo sobre o tema que foi a pedido de muitos ouvintes, gente. Então eu convido a quem nos ouve agora a participar, sugerindo temas, sugerindo
assuntos também, porque muitas das vezes, né, Solange, as pessoas falam, mas eu não sei formular um tema, mas eu queria que falasse, por exemplo, sobre o silêncio. É algo que chegou recentemente. Gostaria que falasse sobre o silêncio. Então, pode enviar a palavra solta que nós, psicólogos do programa Viver Bem, juntamente com a equipe de produção, vamos formatar um tema, né, que vá atender. Então, o tema de hoje foi a pedido por muitos ouvintes para que os psicólogos pudessem abordar sobre a origem dos sonhos, falar por que os sonhos acontecem. Então, a doutora Solange está no segundo bloco e eu convido a vocês três para escreverem pelo nosso WhatsApp 3231-3560, fazendo perguntas ou sugerindo temas para os próximos programas. Já falamos sobre o que é o sonho. Você estava e estaria complementando uma pergunta que chegou da produção, que foi: quando se deve se preocupar com o sonho? Fique à vontade. Sim, complementando, né? Só falando um pouquinho, né, dos traumas, quando eles são trazidos, né, para a sessão terapêutica, né, através do sonho, é um resgate que se faz e uma oportunidade que o paciente tem de trabalhar esse trauma, que faz com que o inconsciente fique mais livre, né, quando sonhamos, né? O inconsciente fica mais livre e, aos poucos, esvaziando-se desse, talvez desse até sonho, com o tempo possa sair, né, daquela rotina do sono, como muitos trazem. E quando não se sonha, é que é preocupante, porque a saúde mental é necessário para o bem-estar, né, da nossa saúde mental. O sonho é preciosíssimo. E quando você fala desse sonho que incomoda, né, que foi a pergunta, quando se deve se preocupar com o sonho? Quando incomodar. Se o sonho é um sonho bom, não vai incomodar, né? Quando criança, eu adorava sonhar voando. Depois que cresci, não sonho mais. Poxa! Então, se o sonho incomodar, se torna pesadelo, e como a doutora Solange bem coloca, se tornou recorrente um sonho ruim, sim, buscar a ajuda de um profissional, psicólogo, que poderá possibilitar, ajudá-lo à desconstrução desse material traumático, porque vai trabalhar, de fato, a questão conflituosa de um trauma. Outra pergunta é: o que a psicologia explica sobre os sonhos? Acho até que você já falou, porque falou de Freud, falou de Jung, mas quer complementar algo mais, já que chegou essa pergunta? Vou falar um pouquinho da abordagem, né, que eu trabalho, que é a logoterapia, né, como é a função da logoterapia ao receber esse material do paciente, né, sobre sonhos. Isso é trabalhado de forma que o paciente, né, se torne mais consciente dos potenciais sentidos, né, que ele possa levá-lo a reflexões dos problemas existenciais, fazer com que ele descubra, né, a fortaleza e os sentidos latentes na dimensão do passado. É importantíssimo, muitos pacientes trazem essa preocupação, né, dos sonhos. Até porque, há alguns anos atrás, o sonho era trazido mais de forma popular, né? Não tinha muitos estudos, então tinham muitas teorias populares, né, de dar sentido, significado aos sonhos, nas
do folclore, vamos dizer assim, popular, né? Então, isso agora a ciência toma conta, né, já há algum tempo, né, a partir de Freud, e cada vez mais os sonhos é um conteúdo que ajuda muito ao próprio profissional a trabalhar com seu paciente. E também ajuda muito ao próprio paciente a compreender a sua trajetória de vida, porque há alguns sintomas, porque ele faz aquilo que faz. Então, o sonho vai ajudar, a psicoterapia vai ajudar a pessoa humana a compreensão e a ressignificar, muitas das vezes, sofrimentos ou pontos de vista sobre aquele material que sonha. Né? Porque é bem comum na sabedoria popular, né, e nos inserimos nisso, numa sociedade, é bem comum ouvirmos interpretação equivocada de sonho. Como, por exemplo, olha, se você sonhou com cobra, significa que se você sonhou voando, eu lembro, né, eu adorava sonhar voando quando criança, fazia aqueles voos rasantes, e eu ouvia de uma vizinha que eu estava crescendo, que eu ia crescer muito. Sim, sou uma mulher de 1,70 m. Mas essa interpretação possivelmente esteja equivocada, possivelmente seja de fundo, né, como falo, do social, de uma sabedoria popular que a gente não está desmerecendo não, viu, gente? Até aquelas frases de caminhão que a gente encontra pela estrada, tem muitas que nos constrói, na verdade, né? A gente leva aquela frase que leu no paralama do caminhão, do veículo, no coração, muitas das vezes. E quando fala, não é, no significado dos sonhos, muito, como já colocamos aqui, né, material reprimido, é aquilo que foi guardado lá no inconsciente, né? E os sonhos podem ter naturezas variadas, né? Ele pode ser assustador, ele pode ser excitante, pode ser mágico, como voar, né? Como a doutora Sônia deu exemplo, melancólico, aventureiro ou sexual. Em geral, foge do controle, né? Por ser material trazido do inconsciente, só saem do controle do sonhador. Então, os sonhos têm diversos significados, né? Alguns classificam aqueles sonhos que dão medo, né? Sonho assustador, como pesadelos, né? Isso também tem como consequência, às vezes, um medo exagerado, exacerbado, né? Às vezes, uma vivência traumática que também ainda não foi bem elaborada, e isso vai transformando, né, esses sonhos, e as pessoas dizem, tive um pesadelo, tive um sonho horroroso, que alguém morreu, ou que eu estava morto e as pessoas estavam lá. Então, é uma variedade muito grande, né? Tem uma pergunta que chegou da ouvinte Maria Helena, não se identifica de que bairro, mas muito interessante, tem a ver com isso que você está colocando agora, Solange. Olha a pergunta. Aliás, quero agradecer primeiramente ao ouvinte Maria Helena por sua participação, que chegou aqui por e-mail. Ela faz uma afirmação assim: tenho muitos pesadelos, acordo até muito assustada. Como posso fazer para isso parar? Ouvinte Maria Helena, tenho muitos pesadelos. Sim. Primeiro de tudo, entender, né, o que já colocamos aqui, né, que é o material que está lá no inconsciente.
pode ser de origem lá atrás, da infância, da adolescência, pode ser um material mais recente, alguma coisa que ainda você não conseguiu detectar, né, de onde vem. Quando isso incomoda bastante, é necessária a procura e a ajuda de um profissional da área de psicologia, que é um processo, né? A descoberta de sonhos que são mais velados, que estão trazendo desconforto para o paciente. É muito interessante, né? Essa pergunta da Maria Helena e a sua colocação, Solange, porque bem sabemos que os pesadelos são sonhos que nos assustam. Sim. É sonho, né? Tá lá, mas são assustadores e eu não sou especialista no sono REM, mas dizem que costumam ocorrer no sono REM. Dizem a ciência, os estudos, né? Eu digo que eu não me aprofundei nesse sono REM, que são os sonos profundos, né? Então, os pesadelos normalmente são materiais que deixam as pessoas perturbadas, como a ouvinte diz, acordo até muito assustada. Eu diria, para complementar a resposta, que o medo, né, que todos nós temos, carregamos medo de alguma coisa, o medo, a ansiedade podem também contribuir para este pesadelo. O medo de sonhar com aquilo novamente vai fazer com que haja uma contribuição, uma probabilidade de que a pessoa sonhe ou tenha um outro pesadelo a partir desse gatilho. Sim. E outra coisa que você falou, mas a isso eu quero deixar bem claro, que como a doutora Solange orienta e é pertinente, né, buscar a ajuda de um profissional, eu quero complementar, dar um ponto e vírgula e dizer, gente, não é garantia que uma ajuda profissional Sim. vai terminar o seu pesadelo. Não estamos garantindo isso mas certeza. Ajuda profissional, psicológica, vai auxiliar muito na desconstrução do trauma. E desconstruindo o trauma, o pesadelo pode se transformar em apenas um sonho bonito. Sim. E uma outra, eu gostaria de complementar também, Sônia, doutora Sônia, porque a causa dos pesadelos pode ter uma variante de possibilidades. Como você falou, né? A ansiedade, o estresse, a privação do sono, né? Um sono que não é o ideal, um sono que está precisando de cuidados, né? O transtorno de saúde mental, em casos mais sérios, né? Mais graves, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, transtorno bipolar, a esquizofrenia, são casos particulares, mas podem ser causas de pesadelo também. Mas isso só fazendo uma descoberta, né, para que vá se desvelando essa origem. Outra pergunta da ouvinte Marina Souza, de Quintino. Ela pergunta, tenho sonhos que se repetem. Por que será que isso acontece? Acho que a doutora Solange já foi falado, né, dos sonhos recorrentes, né? Sim. Os sonhos recorrentes, eles são material reprimido, né? Todo sonho é material que está lá guardadinho, escondido, que ainda não foi desvelado, né? E que pode ser de origem de um trauma, como já foi falado, em alguma fase, alguma etapa da vida, e que ainda precisa ser trabalhado. E enquanto isso não acontece, né, esse sonho vem causando, até a doutora Sônia acabou de falar, né,
pode tornar mais suave à medida que ele é trabalhado, né? Mas enquanto não se tem uma resposta, aquilo se torna um transtorno mesmo, um desconforto muito grande. Desconforto, de fato. Tem outra pergunta. Que bom os ouvintes participando e a produção encaminhando aqui pelo e-mail também. A pergunta, a ouvinte diz: tenho 47 anos. A pergunta é: sinto muito medo de sonhar. Sinto muito medo de sonhar. Sinto medo de que os sonhos ruins aconteçam. A psicoterapia pode me ajudar? Acho que é muito interessante, porque uma pergunta ou uma resposta está levando a outra. Muito interessante. Tenho 47 anos. Sinto muito medo de sonhar. Sinto medo de que os sonhos ruins aconteçam. A psicoterapia pode me ajudar? Isso foi falado na pergunta anterior. Sim, a psicoterapia pode ajudar, auxiliar a fazer esse caminho, né? Porque aí vem o medo também, né? Além do sonho, essa questão do medo. O medo também é causa de sonhos ruins, de pesadelos, né? E o medo é aquele sentimento que cresce, né? E quando não se consegue lidar com esse medo é como se ele fosse uma massa de bolo, né? Ele incha, e até nos sonhos, até no sono, ele transforma-se em sonhos chamados pesadelos, né? Que vão continuar permeando a mente, o cérebro, durante o dia também e à noite. Eu diria ao 20 de 47 anos, não tem a identificação, que não é preciso temer, se preocupar tanto com os sonhos. Porque, veja, se você pensa, então está no consciente, pensa que tem medo de ter sonhos ruins, acabam não indo dormir de uma forma tranquila, não vai ter um sono restaurador. E aí eu diria que os sonhos podem ajudar num processo de psicoterapia. Então estou apresentando o lado bom de sonhos ruins ou de qualquer outro sonho. E numa ajuda psicoterápica, os sonhos vão de fato revelar fontes, gatilhos, e assim a pessoa vai se conhecer melhor, vai ter mais autocontrole, vai ter mais segurança, não é mesmo, doutora Solange? A gente que tem essa prática clínica, que o nosso maior salário, nós psicólogos, nosso maior salário é ver nosso paciente bem, quando ele é capaz de ou se dar alta, ou nós mesmos damos a alta quando o paciente chega a um determinado estágio de bem-estar. Você quer complementar algo mais, Solange? E a psicoterapia vai ajudar também no processo, não que não existirá mais medos, mas a vencer, a enfrentar, de uma forma com que a pessoa se respeite seus próprios limites, mas enfrentar os medos. Porque a vida, gente, ela é única, ela é para se viver bem, é para se dormir bem, se dormir em paz e acordar feliz. Porque sabemos que apesar da chuva existe o sol. E a chuva é linda, porque se não tivesse a chuva, não teríamos as rosas, as flores. Então, viver é maravilhoso, com sonho ou com pesadelo. Olha a pergunta maravilhosa da Fernanda, do bairro
de Fátima. Nós temos que responder a todas as perguntas. Estou adorando que estão chegando muitas. Fernanda, do bairro de Fátima, muito obrigada por sua participação. Eu estou aqui entusiasmada, doutora Solange, porque Fernanda é estudante de psicologia. Que bacana. Bacana, Parabéns, e se interessando Fernanda. por nosso tema. Ela diz: sou estudante de psicologia e me interesso muito pelo assunto sonhos. Qual é o livro que a doutora poderia me recomendar? Que interessante a pergunta. Muito obrigada, Fernanda. Eu também vou colaborar. Se a doutora Solange não citar um livro que já veio à minha mente, eu vou colaborar. Pode colaborar. Não, Sônia. primeiro você. Nós temos uma. A base, né? A base de tudo A que é base Freud. que é Freud, né? Freud, ele é o pai da psicanálise que trouxe despertou, né, no mundo da psicologia, essa interpretação dos sonhos. A direção mesmo seria, né, se você tem essa curiosidade, começar a dar uma lida pelo início, como tudo começou, né, como ele foi trazendo e outros pensadores foram fazendo novas descobertas, os cientistas também se interessaram e muitas teorias surgiram. Eu também acho o sonho assim encantador, né? Então, a doutora Solange cita e recomenda justamente o que eu pensei. Porque você, Fernanda, como estudante de psicologia, já deve, eu não sei em que fase está na sua graduação. Eu vim ler aqui o que me passaram, só diz que é Fernanda, do bairro de Fátima, sou estudante de psicologia. Então pode ter numa fase inicial, num período inicial, também pode estar nos últimos períodos. O que eu quero dizer é que a base é o livro denso de Freud, um texto chamado A Interpretação dos Sonhos, do pai da ciência psicologia. Muito interessante, é complexo, mas já que você é estudante de psicologia, vai gostar muito e terá seus professores ou supervisores para tirar as dúvidas. Agora, do meu lugar de psicólogo especialista em logoterapia, nós também temos um livro muito bom que é da psicóloga já falecida, também especialista em logoterapia, a doutora Isar Schausa, que o livro é O Sentido dos Sonhos. E de Jung também temos A Interpretação dos Sonhos. Mas Fernanda e todos os ouvintes, aguardem aí, nós faremos o último minutinho de intervalo e voltaremos para o último bloco. Voltando aqui ao último bloco do programa Viver Bem. O programa está muito animado, gente. Muitas participações dos nossos seguidores. Chegando também perguntas pelo nosso Instagram. Eu estou amando. Aliás, eu amo todos vocês. E a doutora Solange, que está comigo hoje nesse tema maravilhoso e bastante curioso, que é a origem dos sonhos. Quem não sonha? Né? A gente sonha e graças a Deus sonhamos, né? Sonhamos, temos pesadelos e acordamos. A gente sonha e acorda e desperta. É bom sonhar acordado também, né? Aqueles sonhos, quero isso, desejo isso. Então é muito importante que tenhamos esse lugar de reflexão para algo que é tão comum, né, os sonhos, e que nos aparecem também na clínica, a partir dos nossos pacientes que levam perguntas, dúvidas sobre por que sonhou, e isso está acontecendo hoje aqui. Essas perguntas. Tem duas outras de uma mesma pessoa que não quis se identificar. O que significa um sonho confuso? Já falamos também um pouquinho sobre isso, né? Sim. O sonho confuso
são, em geral, os especialistas, né, falam que são tramas misteriosas que são normais e podem ser o jeito do cérebro processar informação estressante que adquiriu durante o dia, né? Aí vem os pesadelos também, os sonhos confusos em geral levam ao pesadelo, né? Então, todas aquelas variantes de possibilidades que já colocamos aqui sobre esses sonhos. O material do dia a dia, né? O nosso corre-corre, essa vida que temos assim, que é uma demanda muito grande, né? Estresse. Então, houve uma notícia aqui, houve outra ali, tem uma preocupação, tem as coisas de casa para fazer, tem as contas a pagar. Então, tudo isso vai sendo armazenado, né, no nosso inconsciente e transforma-se em sonhos, muitas vezes, né? Os especialistas, eles dizem que sonhamos normalmente, né, todos os dias. E interessante é que até os bebês sonham, né? Até os bebezinhos, eles sonham, que eles têm aquele sono mais profundo, então eles sonham, pode, né, o olhinho mexe, fica tremendo, o sonho faz parte da nossa natureza humana. E, em geral, os sonhos, eles podem ocupar mais de 2 horas, assim dizem os cientistas, né? Afirmam que uma pessoa pode passar até 6 anos de sua vida sonhando. Então, os estudiosos, né, falam isso porque um sonho, ele pode ter, no mínimo, para uma pessoa, um sonho de 90 minutos. É muita coisa, né? Sonhar quando se alcança o sono mais profundo. Então, isso pode... estudos, né, que tem aí no mundo científico. Eu só não entendi bem, e gostaria que você falasse um pouquinho, porque já que é de fundo científico, Sim. Afirma-se que o ser humano pode passar 6 anos sonhando. Para mim, né? Assim, não sou uma cientista, sou uma estudiosa da saúde mental, como, né, a partir da ciência psicologia. Para mim, o ser humano vai sonhar até morrer. Né? Sim. Ele é inerente ao ser humano. Agora, passar, será que eu não entendi essa resposta? Até 6 anos. Complementar esse estudo científico. Não que sejam 6 anos direto sonhando, né? Porque como eles, os especialistas, né, nesse estudo dos sonhos, diz que no mínimo, por noite, um sonho dura 90 minutos. Algumas vezes, né, em média, uma pessoa sonha de 4 a 7 sonhos diferentes em uma única noite. Só não lembra. Só não lembra, isso. Muitos dos sonhos não são lembrados. Tem até uma estatística que diz que 95% desses sonhos, são incompreensíveis e impossíveis de lembrar, né? Depois que despertamos. No entanto, alguns ficam na memória. Então, esse acumulado, né, dependendo da idade, né, das pessoas, e tendo esse sono mais profundo, a quantidade é muito grande de sonhos. Por isso que eles dão uma estatística, né, de que até se formos contar do nosso nascimento, né, desde que o bebezinho também já sonha, até o nosso final de vida, poderemos até acumular aí mais ou menos 6 anos de vida sonhando. Se fosse juntar, compactar esses sonhos, né, e colocar num drive ou alguma coisa, teríamos um grande número de horas, de anos até sonhando. Muito interessante, gostei disso, porque, na verdade, todo mundo sonha, né? A ciência explica, a doutora Solange está afirmando com base científica, né? Nós sabemos que todos os sonhos,
E até animaizinhos sonham também, né? Às vezes a Sim. gente vê ali o cachorrinho Isso tentando também. latir, ele está Isso. sonhando. Mas Ele nós só não pode contar pra gente. nós não somos especialistas em psicologia animal. Né? Sim. Mas a pergunta é por que muitas vezes, doutora Solange, não lembramos dos nossos sonhos? Por que isso é muito comum? É porque temos a nossa censura, né? A censura do quando estamos no nosso despertos, né? De forma consciente, talvez fazemos censuras também, e de forma inconsciente, talvez aquele sonho seja bloqueado, porque ele vai se tornar, se ele vier à tona, um desconforto, um medo, uma insegurança, uma preocupação exagerada, não querer lembrar de processos traumáticos, né? Não deixar ser acessado o inconsciente. Então, há esse bloqueio, né? E eu diria também, de uma forma mais simples, é claro, que por que não lembramos que todos nós temos uma vida agitada. E aí, Sim. os afazeres do dia a dia, já acorda, já desperta, colabora para que não lembremos do sonho que tivemos. Agora, se a pessoa ela acorda e fica... acho que eu tive um sonho. Então, vai levar o pensamento a esse lugar de reflexão, possivelmente ela se recorde mais facilmente do que outras que já levantam, já bota a mão no celular, né? Já acorda, já bota a mão no celular. E é interessante até que se fala que deveria, né, quando lembramos de algum sonho que teve uma importância maior, anotar aquele sonho. Eu mesma já fiz isso. Anotei alguns sonhos que achei importantes, porque com isso, como a doutora Sônia falou muito bem, a gente com os afazeres do dia a dia, depois esquece também. Sim. Né? Detalhes. E nós até recomendamos essa prática, né, aos nossos pacientes, de fazer anotações e levar para a sessão que acontece semanalmente. Uma pergunta de alguém que não quer se identificar diz: tenho sonambulismo. Isso pode ser por causa dos sonhos que tenho? Eu, na verdade, confesso que eu não tenho nenhuma experiência com um paciente sonâmbulo. E dizer que pode ser causa, não sei, vou passar para a doutora Solange. Faltam só 2 minutinhos, 3 minutinhos para encerrarmos. Então, essa e mais uma, talvez, né? Eu também não tenho essa informação científica, também não tive nenhum caso, nunca recebi um caso de paciente com sonambulismo, mas eu acredito que aí envolveria outros especialistas, talvez na área neurológica, né? Alguma investigação maior para fazer essa descoberta. Perfeito. Então vamos a essa última pergunta que chegou da produção. Os sonhos podem ser interpretados? Acho que conversamos um pouquinho aqui nos bastidores, falamos de uma forma implícita dentro de alguma resposta e agora veio a pergunta. Nós falamos dessa sabedoria popular, né? Lembro-me aqui que citei até o caso que eu gostava muito como criança de sonhar voando. Sim. Então, os sonhos podem ser interpretados, doutora Solange? Eu acho que eles podem ser trazidos para reflexões, para desvelar a origem deles, né? Não como a sabedoria popular que todo mundo que sonhar com cobra é porque, né, vai ser enganado por alguém, vai ser traído por alguém, né?
Então, eu acho que tem que se ter muito cuidado na essa interpretação. Popularmente, tinha, né, já foi desmistificado um pouco isso, mas eu acredito que possamos ter sonhos, às vezes, de alguma inspiração, né? Pode acontecer. Sonhos que nos leva a trabalhar a criatividade. Eu tenho um exemplo, né, de uma pessoa que contou para mim que ela é artesã e que ela tinha um pedido de um trabalho de artesanal para uma encomenda para fazer, e que aquilo estava permeando, né, o pensamento dela todos os dias, né, que estava procurando descobrir, que ela sonhou, né, ela sonhou fazendo esse trabalho, e que esse trabalho foi exatamente o que ela depois colocou em prática. Então, isso pode ter sido uma inspiração, né, de tanto o seu pensamento estar excessivamente preocupado com aquela situação, porque tem sonhos também chamados os sonhos lúcidos, né, que a gente pode falar em uma outra oportunidade, que são os sonhos nos quais a pessoa está ciente do fato de estar sonhando, ou seja, não atingiu o sonho REM, né? É porque o sono tem várias etapas, e naquele sono ainda meio que desperto, a mente ainda está trabalhando um pouco no seu consciente, e aí possa acontecer esse trabalho, né, do sonho criativo. É interessante, já vamos terminar, né? Eu diria que nenhum dicionário do mundo pode interpretar ou deve interpretar o sonho. A ajuda de um profissional, né, da psicoterapia, que vai auxiliar ao paciente a compreender e a desconstruir traumas, como já colocamos quando falamos dos pesadelos. E aí eu diria que o que fazemos na clínica é ampliar o sonho, esse universo do sonho, e o paciente, e não interpretar. Nós não dizemos sonhar com cobra sonhar voando Não, isso não cabe ao profissional, psicólogo. E agora nós precisaremos terminar esse maravilhoso programa Viver Bem, que passa muito rápido. Quero agradecer a doutora Solange Oliveira, em nome de toda a equipe técnica do programa, de toda a Rádio Catedral. O seu sim sempre está disponível. E pedir que se coloque o seu contato, se despeça dos nossos ouvintes também com uma mensagem, talvez, sobre os sonhos. Meu contato meu WhatsApp, 996004021. Estou na Clínica Victor Frankl, da doutora Sônia, ali no Largo do Machado. E já foi passado também o telefone, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar alinhe o que deseja aos planos de Deus e persevere em seus sonhos, seus ideais. Muito bonito, doutora Solange. Eu quero também deixar o contato da Clínica Victor Frankl, onde eu atendo, doutora Solange também, e muitos outros, somos 14, todos especialistas em logoterapia. Nosso WhatsApp é o 99506-6463. E a minha mensagem também se podemos sonhar, gente, também podemos tornar nossos sonhos bons realidades. E isso para quê? Para vivermos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.